Amém. A mensagem de hoje tem como tema bem diferente, a princípio, não literal, mas que a gente possa entender de acordo quando a gente for olhando a Bíblia. Então, o tema de hoje tem como o título: quem você está alimentando? E a gente vai descobrir mais um pouco a fundo de que alimento se trata e do que estamos alimentando. Mas antes, vamos falar com Deus. Querida Deus, amado Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui em tua presença, em tua santa casa, e que possamos aprender mais um pouco de ti. Que o Senhor esteja aqui presente mais uma vez, faça presente mais uma vez. E que o Senhor use os meus lábios para falar o que tu queres. Amém. Por dedicar a cada um de nós, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem de hoje, ela fala do que você está alimentando. E para a gente entender um pouco melhor, primeiramente tem que abrir a nossa Bíblia. Então, eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17, para a gente ver sobre o que se trata esse alimento. Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Todos encontraram? Amém? Amém. Espera mais um pouco. Amém? Amém. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é concupiscência da carne? É a vontade, é o prazer que nós sentimos. Nós como pecadores sentimos essa vontade. Então, a concupiscência é tudo que queremos, tudo que nós queremos, não que Deus quer. Então, é as nossas vontades da
Murilo falou, pastor, tem outra pergunta aqui. Os irmãos estão querendo saber se pode assistir um jogo de futebol na sexta-feira à noite. Aí a gente vê, né? Porque a gente já sabe, porque é da vontade de Deus querer que eu assista um jogo de futebol à noite? Ou é da minha vontade? Ou é eu que estou querendo? Então veja como o ser humano é. Ele quer só um pouquinho. Será que pode? Mas é só um jogo. Mas não tem isso na Bíblia. Não está proibindo o jogo. Mas é realmente a vontade de Deus na sexta-feira à noite? O que é que muitas vezes nós estamos fazendo? Nós estamos querendo abolir coisas que estão na própria Bíblia para nós queremos fazer. A gente sabe da verdade, queremos e sabemos que nos alimentamos dessa verdade. Mas a gente quer só um pouquinho disso aqui para, eu acho que pode. Será que podemos? E é assim, né? Que o inimigo agiu com Eva, com ele, através da dúvida. E essa dúvida, e muitas vezes não é nem a dúvida, mas é algo que nós mesmos questionamos a Deus, que é algo que já sabemos. Porque nós queremos. Porque é a nossa vontade, é a carne que está falando mais alto. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, nessas coisas. Porque o que para o mundo é só isso, é só aquilo, para nós que sabemos da verdade, é muito. E para eles que não sabem ainda, é muito também. Porém, eles ainda são ignorantes. E nós temos que mostrar essa verdade para eles. Então, temos que saber o que é que estamos alimentando na nossa vida. Se é o espírito ou se é a carne. E continua dizendo aqui que, ao decidirmos queremos alimentar, devemos ter muito cuidado. Porque aquilo que você fortalece começa a governar a sua vida. E aquilo que governa a sua vida determina quem você é. É verdade ou não? Aquilo que governa a sua vida determina quem você é? Sim, porque molda você, molda o seu caráter. Por isso que quando você permite Cristo entrar na sua vida, você é diferente. Por quê? Porque Ele moldou você. Então, quem governa a sua vida, molda você, muda você. Mas eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos moldados pela graça e misericórdia de Cristo. Amém. Amém. Talvez o maior inimigo da nossa fé não seja aquilo que acontece fora de nós, mas aquilo que estamos permitindo crescer dentro de nós. Então, o inimigo da nossa própria fé, um dos, não o inimigo, mas um dos, é aquilo que cresce dentro de nós. E nós temos que ter cuidado nisso, porque muitas vezes sabemos, mas nós não controlamos isso. Não porque não sabemos, mas porque muitas vezes queremos omitir, dizer que não é nada demais. Mas é o nada demais que muitas vezes pode tirar o nosso pé, a nossa vida, a nossa família do céu. E nós temos que ter muito cuidado, muita atenção. Essa batalha acontece em todos nós, os que estão aqui agora e também há outros que estão fora. Então, essa batalha não exclui ninguém. O desejo da carne e também a questão de você obedecer ao Espírito não exclui ninguém. Todo mundo está fazendo parte disso. Tantos que estão aqui agora, tanto nós quanto outros estão aí fora. Aí não há decisão. Temos que fazer a carne ou o Espírito. E por que eu trago esse tema? Porque é de suma importância. O Espírito Santo precisa estar aqui na nossa vida, nos incomodar. O que é que precisamos corrigir? Precisamos desse alerta. A carne, agora vamos ver a diferença entre o Espírito e a carne. A carne, o que a carne representa? Ela representa a nossa natureza pecaminosa. É a inclinação humana para viver independente de Deus, ou seja, sem Deus. A carne, ela faz isso. Ela quer que a gente viva sem Deus, independente, sou livre. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, o que quero. Então, a carne, sem Deus. Pra que Deus? Eu sou independente. É tipo o famoso adolescente que quando fica maior de idade, assim para os 18 anos, completa 18, sou de maior, faço o que eu quero. E é isso. Mas não é assim que a banda toca. E o Espírito, o que é que o Espírito representa? O Espírito, ele representa a presença e a ação de Deus em nossa vida. Representa a nova natureza que recebemos
Amém. Muitas pessoas querem uma vida espiritual forte sem alimentar o espírito. Querem ter paz sem oração. Querem ter direção sem a palavra. Mas isso não funciona se nós nos inclinarmos para outras coisas. Muitas vezes nós queremos, todo mundo quer aquilo, mas o que é que você está fazendo para chegar nesse lugar? O que é que você está fazendo para ter essa comunhão com Cristo? O que é que você tem praticado na sua vida? Será que você tem deixado Cristo por último na sua vida? E a gente vê isso e é muito interessante porque há uns sábados a gente tinha exatamente isso na lição dos jovens, que o inimigo muitas vezes não consegue interferir na vida do cristão, mas o cansaço às vezes vence e é no cansaço que ele ganha. E a gente tem que tomar muito cuidado. O que é que nós temos feito? Primeiramente, assim que abrimos os nossos olhos. O que é que nós temos praticado na nossa vida? Quando acordamos e quando nós vamos fazer alguma coisa. O que é que temos feito antes de fazer tudo isso? Antes de começarmos a nossa semana, o nosso dia fica incompleto sem Jesus. Talvez para as pessoas que estão aí fora, elas comecem um dia sem Cristo e para elas não faz diferença alguma porque elas não conhecem Ele. Mas para quem conhece Jesus, começar um dia sem Ele é estranho. Para quem conhece Cristo é estranho. Para quem não conhece, eu ainda relevo, porque não sabe dessa verdade. Mas para nós que conhecemos, para nós que sabemos dessa verdade, começar o dia sem Jesus, falta alguma coisa, é incompleto, é perigoso, não só para nós, mas para nossa família, para nossos amigos, pai, mãe, filhos. Corremos risco quando saímos e fechamos a porta da nossa casa sem sair com Cristo junto. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Foi o que mais vimos na Semana da Família, que foi uma semana muito importante para nós, que devemos sempre dar lugar a Cristo, sempre buscar Ele em primeiro lugar. Amém. Isso é de suma importância. Se você está sozinho, ou você pensa que está sozinho porque a sua família não está junto, você não está sozinho. Ore, porque Cristo também ouve. Então, nada é ignorar. E a gente vê aqui, né, que querem ter paz e oração. Muitas pessoas também querem ter direção. E tem um versículo no mesmo livro de Gálatas, só que agora no capítulo 6, e versos 7 e 8, diz uma coisa que precisamos ler. No mesmo livro. Acharam? Capítulo 6 de Gálatas, verso 7 e 8. Todos acharam? Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, Amém. tudo que nós plantamos hoje, tudo que fazemos hoje, que vemos, que fazemos e que sabemos essa verdade, nós vamos colher em um futuro muito próximo. Então nós temos que ver o que estamos plantando. O que é que estamos plantando? É as nossas próprias vontades? É o eu? Engraçado que o nome Deus, D-E-U-S. A gente tira o D, tira o S e deixa só o eu. E aí é o perigoso. Eu. Nosso eu muitas vezes fala mais alto, mas não, irmãos. Que perigo. Somos teimosos. Mas a palavra de Cristo está aqui para nos ajudar e nos auxiliar. E uma coisa importante que eu quero que vocês escutem com atenção, que vai muito bem de encontro com esse capítulo 6, verso 7 e 8 de Gálatas que acabamos de ler, que serve para mim e para você. Nós estamos construindo nosso
durante toda essa nossa jornada, estamos fazendo isso agora. Que futuro espiritual nós iremos escolher? O que é que iremos escolher no futuro? O que é que nós estamos fazendo? Então nós temos que realmente acordar e entender o que é que Cristo quer fazer por nós, o que é que Ele tem para nos oferecer, porque a vida aqui embaixo não vale a pena. Não vale a pena. A carne é uma ilusão. O que o mundo oferece é uma ilusão. Não é feio, nada é feio. Aparentemente, nada feio. O que o mundo tem a oferecer para você são coisas belas, bonitas aos olhos, fazem os olhos brilharem, mas são coisas passageiras, coisas que passam, ilusão. Como a propaganda passa na TV? É feio? Alguma coisa? Olha, uma bebida que você pode comprar. Beba com moderação. Que moderação? O que o mundo está querendo dizer com isso? Disfarçar algo que é mal para a nossa vida? São as armadilhas, irmãos, do inimigo que ele traz para a nossa vida. Mas, graças a Deus, nós temos essa luz. E é por termos essa luz que não significa que nós não vamos errar. Somos pecadores, vamos errar muito e temos muito a aprender ainda. Mas, através dessa luz, através desse mapa que temos em mãos, nós podemos errar menos e entregar essa luz a outras pessoas para que elas também vejam e corrijam a vida que elas têm, para que elas venham ter uma vida diferente, uma vida de esperança. Porque muitas pessoas aí fora, elas não têm mais esperança. Elas perderam e querem distrair a mente com outras coisas. Mas a única esperança está aqui. Então, queridos irmãos, o que eu digo para vocês e para mim mesma nessa noite é que não podemos, não precisamos nos desesperar. Nós temos um Pai que nos ama muito e que Ele nos deu a própria vida para nos salvar. Amém. Então, nós temos essa opção aqui, dois caminhos, a carne e o espírito, mas que possamos sempre estar lado a lado com Cristo, porque isso é o nosso bem, que é o nosso melhor. Amém. E para finalizar, eu quero ler essa ilustração com vocês, que vai muito de encontro com esse tema. É rápido? Diz assim: o rei e os dois jardins. Conta-se que um rei possuía dois jardins dentro do seu palácio. O primeiro jardim era lindo, havia flores coloridas, árvores frutíferas e um perfume agradável que podia ser sentido de longe. O segundo jardim era cheio de espinhos, ervas daninhas e plantas secas. Um dia, o jovem perguntou ao jardineiro: como o jardim ficou tão bonito e o outro ficou tão destruído? O segredo não está no jardim, respondeu o jardineiro. O segredo está em onde eu gasto meu tempo. O jardineiro respondeu ao jovem: onde eu gasto meu tempo. O jovem perguntou: o que o senhor quer dizer? O jardineiro respondeu: todos os dias eu rego um deles. Eu arranco as ervas daninhas de um deles. Eu cuido de um deles. Eu dedico meu tempo a um deles. Então o jovem perguntou: e o outro? O jardineiro respondeu: o outro eu apenas deixei de cuidar. Com o passar do tempo, um floresceu e o outro foi tomado pelos espinhos. Então o jardineiro concluiu: o jardim
E que nessa noite nós possamos ser como o jardineiro que sempre ouve a voz do Mestre. E que possamos cultivar bons frutos, porque colheremos uma manhã muito